Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nessa noite. Muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez, Senhor, estudar a tua palavra. Ó Deus, e que o teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, nos traga conhecimento para exercermos, Senhor, o nosso ministério, Senhor, com destreza, Pai. Em nome de Jesus, que Senhor, possa nos usar, Senhor, com a tua espada, que possamos manejar bem a palavra da verdade, Senhor, com sabedoria e conhecimento, vinda e dada pelo teu Espírito, Senhor. Louvamos o teu nome nessa noite, abençoa aos meus irmãos, Senhor, e conduz, ó Deus, todo esse momento de aula, Senhor. Tu sabes que não tratamos de assuntos seculares, Pai, mas tratamos de assuntos concernentes ao teu reino, ao conhecimento da tua graça, da tua misericórdia, das tuas profundezas, Senhor. Nos ajuda, nos dá sabedoria em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, amados, nós não chegamos a terminar, na verdade, a nossa primeira aula. Fizemos uma apresentação, né, da liturgia, da arte e da cultura na teologia. Por quê? Porque nós estamos aplicando a nossa liturgia e a arte, né, esse processo da arte, na liturgia, na teologia, no conhecimento das coisas de Deus. Então, nós paramos a arte na liturgia. Nós vamos já estamos com outra aula, mas vamos terminar essa aula, e aí a gente vai passar os outros pontos, tá? Então, nós vimos o quê? O que é arte na liturgia? O que é arte na liturgia? A arte criada é a arte para ser usada em contextos religiosos, imagens, esculturas, vitrais. Por falar em vitrais, irmãos, quem assistiu aquele vídeo que eu mandei para vocês no final da aula? Eu assisti. Assistiram? Vocês viram aí o que os grandes homens, né, da história, os pais da igreja, na verdade, uns com dentro do seu conhecimento, que algumas daquelas igrejas foram do século XII, ou seja, antes da Reforma Protestante, mas no coração daqueles homens estavam a edificar uma casa para Deus, e vocês viram ali todo o aparato de conhecimento aplicado ali para erguer aquelas estruturas, né, em cidades que as cidades eram até menores do que a própria igreja, mas até hoje essas igrejas que foram edificadas, elas trazem uma glória, um êxtase para aquelas pessoas que admiram a Deus, a beleza, enfim, a arte. É coisa linda, irmãos. Então, dentro daquele conhecimento, os homens faziam isso. E por que nós não? Primeiro ponto, por que não? Porque nós não conhecemos o poder da arte, da liturgia. Então, a gente está procurando conhecer para que a gente exerça dentro das nossas limitações. Vocês lembram que no começo da aula, eu pedi para vocês fazerem um traço assim, que eu chamei de linha tênue. Lembra? Vocês fizeram assim no caderno? Eu disse assim, ó, essa linha aqui, eu quero que vocês fiquem durante todo o nosso módulo. A linha tênue, a linha da coerência. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tudo isso que é feito, isso não garante a presença de Deus, tá, irmãos? Não garante. Podemos fazer, mas por que Deus fala assim nas coisas mais simples? Porque Deus é maravilhoso, irmãos. Deus faz as coisas dele tremendas. Deus fala no fogo, mas também Deus fala no vento, no cicio do vento. Então, por isso que eu falei, ó, bota a linha da coerência lá, que isso é para a gente estar sempre se medindo. Ó. Não é porque a gente está fazendo perfeito que Deus vai falar todo culto, mas Deus vai falar dentro das nossas limitações, daquilo que estamos apresentando para Ele e para os demais. Então, por isso, precisamos desse conhecimento, tá, irmãos? Muito importante esse conhecimento. Então, como a arte muda a liturgia? A arte pode mudar a forma como as pessoas experimentam a liturgia e a forma como elas entendem a Deus e a igreja. Então, geralmente, o que é apresentado às pessoas relacionado a Deus, né, é por intermédio da arte. E a forma que você apresenta
Né? Lembra daquela frase muito conhecida, assim, a impressão, uma frase muito conhecida, irmãos, a primeira imagem é a que fica, é isso? Mais ou menos isso, né? Primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é a que fica, né? Ou seja, quando você vai para uma entrevista de trabalho, se você for de todo jeito, se você for com roupa que você está em casa, a primeira impressão, a primeira imagem ali é a que vai ficar daquela. Quando você. Então, você ali para aquela pessoa, você sempre vai ser aquela pessoa. Então, isso é importante na nossa igreja, na liturgia. Então, tem igrejas que a gente vai assistir um culto uma vez e a gente acha que todas as vezes é daquele jeito, porque foi apresentada a primeira vez daquele jeito. Então, para você ver como é importante a nossa apresentação. Então, a arte, ela é encarregada da liturgia para apresentar a Deus às pessoas. Então, eu apresento a Deus às pessoas. Eu mandei um vídeo hoje muito interessante de uma obra arquitetônica que está sendo exposta em São Paulo. É recente, um pastor mandou no grupo de pastores aqui de João Pessoa, que eu faço parte. E ali é coisa linda, é uma pregação do evangelho, irmãos, acontecendo ali na forma escultural, que é um aspecto da arte, tá? A forma da escultura. O cara tá pregando o evangelho ali com esculturas. Então, para você ver o impacto que aquilo ali causa ali nas pessoas. E outra coisa, as esculturas modernas, né? Apesar que os figurinos são antigos, dos primeiros séculos, vamos dizer assim, né? Mas o material que ele está usando ali é um material moderno. Olha só como ele juntou as coisas ali, fez um negócio muito interessante e ficou maravilhoso, né? Então, a arte pode sim, ela pode mudar a forma como as pessoas experimentam a liturgia e a forma como elas entendem a Deus e a igreja. O papel da arte na liturgia. A arte ajuda a tornar a experiência religiosa mais bonita, significativa e emocionante. E por que eu coloquei assim, bonita, significativa e emocionante? Lembra que eu falei que a arte ela atinge os nossos 5 sentidos? Deus é maravilhoso, irmãos. Deus criou as coisas para nos impactar mesmo. A gente vai estar falando um pouco mais na frente, mas então a arte ela tá para isso. Ela torna a experiência religiosa, aquilo que você tem em contato com Deus, mais bonito, mais significativo, sabe? Mais emocionante. Ah, pastor, mas agora a gente vai ter que tocar nas emoções das pessoas. Não, lembra que eu falei, a linha está lá, a linha da coerência. Não é porque a pessoa chorou de emoção que Deus está ali, não. Mas Deus colocou e nos deu essa habilidade para nós usarmos e apresentarmos a Deus dessa forma. É louvável diante de Deus. Eu esqueci de ler um texto aqui, irmãos, para começar. Está aqui aberta a Bíblia. E eu vou fazer a leitura agora, mediante essa parte que lemos aqui da página, tá? Salmo 149, vou ler para você entender. 149. Aleluia. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegrem-se, Israel, no seu Criador. Exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças. Hoje é Pai do Senhor. Pai do Senhor, benção. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os mais altos louvores de Deus, e nas suas mãos, como a espada de 2 gumes, para exercer vingança para as nações e castigo sobre os povos, para prender aos reis com as correntes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluias. Louve ao Senhor. Então, olha só, apresentar a Deus, ter no nosso coração os mais altos louvores, nos nossos lábios os mais altos louvores de Deus, exercer
tudo que temos e somos, apresentarmos a Deus, em louvor a Deus, isso diante dos povos, diante das nações e na congregação, como diz o primeiro verso, na congregação dos santos. Então é uma ordem, louvem a Ele. E a arte, ela está para isso, a arte, ela está para esse mecanismo. Eu tinha falado no começo, irmãos, que a arte, os salmos, perdão, esses salmos, eles são divididos em 5 partes, certo? Você tem Bíblias modernas que ele já vem a divisão já. Primeiro livro de Salmos, segundo livro de Salmos, terceiro livro de Salmos, quarto, até o quinto. E dentre essas 5 divisões, existem 7, né? 7 divisões que nós chamamos de gêneros textuais. Ou seja, tem salmos de lamento, salmos de ações de graça, salmos de grandeza, salmos de confiança, salmos de realeza, salmos de sabedoria, de escadaria, né? Então, ou seja, existe uma subdivisão dos salmos, ou seja, os salmos eles estão para louvar ao Senhor em todo aspecto da vida humana. Por isso que hoje tem muitas canções e é permitido, tá, irmãos? Só que essas canções que são permitidas biblicamente, por exemplo, por essas pessoas que são dotadas, o poeta, por exemplo, que escreve uma canção falando de Deus ali, né? Ela escreve e o errado disso aqui é a gente colocar no lugar do culto, tá? No culto lá a gente colocar uma música ao homem, aquilo ali, aonde teria que ser para Deus. Agora a música em si não está errada. A música ela foi feita inspirada por Deus. Por exemplo, uma música é muito conhecida, Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Ou seja, uma canção inspirada por Deus, um homem de Deus, um homem que paga um preço, é um poeta, e ele fez uma canção. Só que aquela canção, ela fica desenquadrada de um culto de adoração, por exemplo. Porque ela é uma canção dirigida a uma pessoa, a um ser humano, que é de Deus, irmãos, entendeu? De Deus, é uma canção de Deus. E tem várias canções que são assim. Eu estou lendo um livro, eu pesquiso bastante, tá, irmãos? Tem muito material e eu sou apaixonado por isso. Eu pesquiso muito. Então, eu tô lendo um livro aqui antigo. Ó. Eu não coloquei na lista dos nossos livros, não. O Ministério de Louvor da Igreja, né? Editora Betânia, João de Souza Filho. João de Souza Filho é um poeta antigo, irmãos, e ele faz umas distinções aqui da música sacra e profana, né? A música sacra que nós cantamos na igreja e a profana, e ele faz a diferença. E a diferença da sacra e da profana o que faz a diferença, na verdade, é a pessoa e a inspiração, tá? Então é isso que vai classificar lá, e ele traz um trecho aqui, só para você entender. Alguém pediu a fala, não foi Felipe? Só um momento, Felipe. Deixa eu terminar só esse. Olha só, ele faz um trecho de uma música aqui. Olha só. Ele canta essa canção aqui, ó. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que vou? Passarinhos. Não é linda, irmãos, essa canção? Tem no Inário, tem na harpa cristã, né? E entre outras, tá, irmão? Tem outras aqui, a 205 da harpa cristã, tá? Só que essa canção, escutem só, essa canção, ele está dizendo aqui que o nome dessa canção, na verdade, é Velhos em Casa, o nome dessa canção. Essa melodia do folclore americano, secular, cujo nome do autor é Stephanie Foster. Ou seja, é uma música muito badalada, mas é do folclore americano, que estava lá e alguém achou bonita a melodia e trouxe para cá e adaptou a letra e colocou e está aí na harpa cristã. Da linda pátria estou. E aí ele faz a pergunta se a música é profana ou é sagrada. É uma música sacra, né, na verdade, ou profana. Então, assim, para os irmãos entenderem, né? E a gente canta, irmãos, que essa canção é linda, né? E de fato é a melodia. Então, para você ver como é pertinente ter esse conhecimento.
como é importante, né? Adquirirmos esse conhecimento para aplicarmos na nossa liturgia, no nosso culto, onde estamos oferecendo o culto. E aqui eu repito, tá, irmãos? Isso aqui não é para a gente chegar na igreja e ficar julgando quem canta A, quem canta B, quem toca pouco, quem toca muito. Não. Em nome de Jesus, tá, irmão? Porque o louvor está aqui no coração, tá? O que nós estamos aprendendo é, é o que o curso nos oferece, irmãos, e nós precisamos disso para oferecermos a Deus o perfeito louvor, aquilo que tem de melhor, aquilo que podemos oferecer de melhor, o que podemos oferecer de melhor. Isso é o que é aceito diante de Deus, né? Então, se a gente puder fazer e a gente não fizer, aí é que está o pecado, entendeu? Então, só para os irmãos terem essa noção aí do que é a importância, né, de ter esse conhecimento, essa compreensão da arte para apresentarmos na liturgia. Felipe, você ia falar, meu irmão? E aí, professor, você fez aí o comentário, né, sobre essa música acho que é do Anderson Freire, né? Isso. E hoje eu estava conversando até com a Rebeca, né, sobre essa questão, que às vezes a gente vê a turma meio que criticando, né, ou batendo de frente com essas canções, né? Eu penso que algumas realmente não devem ser cantadas na igreja em momento nenhum, né? Mas eu acho que essas canções, elas têm o seu dia específico, digamos assim, né? Tem até uma canção da Eixla que é uma canção em homenagem a um pastor. Ela, no final, ela diz, né? Pastor, você é o profeta da minha geração. E essa canção é pro dia do pastor, ou o aniversário do pastor. Não é uma canção que a gente vai cantar no culto de domingo, no culto de quarta-feira, porque realmente acho que a igreja ela perde um pouco da atenção em relação a isso no decorrer dos anos, com a grande quantidade de músicas que às vezes tem mais uma intenção assim de trabalhar algo no homem em si do que numa adoração a Deus. E aí a gente tira o aspecto da adoração ao Senhor no domingo, num culto, e traz um aspecto de um louvor ali é, que é um fortalecimento na vida do homem, tudo bem, acho que isso é válido, eu até disse a Rebeca também, disse assim, Rebeca, eu acho que se não fosse canções que nós não deveríamos ouvir, vai ver, Deus também não teria dado essa canção ao coração de algum homem, e esse homem ali comprovado cristão, que demonstra com o tempo de vida nessa área musical, que tem vida com Deus, que tem compromisso com a igreja evangélica, ou a igreja, a congregação, né? Mas eu penso que ela tem o seu dia específico realmente, né? Até os últimos anos a turma foi muito para cima do Sabor de Mel, né? Que a gente chegou a uma época da igreja cantar essa música Sabor de Mel no domingo, a maioria das vezes no Ministério da Mulher, cantando ali uma canção que leva o crente, às vezes, até um aspecto de vingança, né? Rapaz, quem te viu passando a prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, o cabo vai pagar para ver, o negócio vai ser sério. Então, realmente é importante esse comentário que o senhor fez para a nossa atenção, né, em relação à liturgia de culto, sobre aquilo que nós estamos entoando ao Senhor e se realmente engrandece o nome do Senhor. Eu coloquei o fone de ouvido aqui para ver se fica melhor. Ficou bacana aí? Dá para ouvir? Tranquilo? Vai, Dá nossa. Que eu tô com um ventilador aqui atrás, talvez fique. Então, um microfonezinho fica melhor aqui, talvez. Então é isso, irmãos. Olha só, e é por isso que eu digo, quando nós chegamos, irmãos, eu faço parte de um seminário muito grande aqui na cidade de João Pessoa e eu vejo os professores, sabe, descendo a lenha nas músicas gospel, nos cantos. Essas músicas gospel. Irmãos, as canções gospel tá aqui, tá nos salmos. Elas são legítimas. Deus, ele deu a capacidade para esses homens expressarem mesmo, são poetas, sabe? Nós tínhamos um poeta, o finado Diácono Veiga, na nossa igreja, e eu, quando dirigi o Ministério de Homens na nossa igreja aqui no Centenário, eu fazia questão que ele
que ele participasse dos cultos dos homens, sabe? Ele é um poeta, irmãos. Então ele fazia a música e você ficava meditando, porque ele era como se ele estivesse pregando, sabe? Na canção, e isso tudo na hora. Deus usa. Então, assim, Deus dá a capacidade para o homem expressar. Então, eu não posso ficar, por mais lindo que seja, e glória a Deus por isso, está lá o cantor da harpa cristã. Ó, irmão, a gente tem que cantar. Amém, glória a Deus. Temos que cantar porque são músicas lindas. Tá, irmãos? Temos que cantar a harpa cristã, sim. Né? Colocarmos uma roupagem melhor, porque os instrumentos estão mudando, né? Você vê o ritmo é diferente. Existe essa questão também instrumental que vai melhorando. Então, enfim, mas o que eu quero dizer é que Deus não tira o dom da pessoa. Pronto, ali acabou, irmãos. A gente, naquele tempo que se fazia canção bonita, não, Deus está dando agora. Agora, cada uma canção, cada um poeta tem o seu lugar. Né? O que eu não posso agora é desprezar o trabalho do irmão, né? Porque não é adequado para o culto. Né? E de fato, às vezes, não é a canção. Pronto, você falou agora, né? Você é o espelho, não é uma canção. O erro está na falta de conhecimento e a gente chegar num culto, por exemplo, eu cheguei em culto já em igreja, que as 3 canções que o Ministério de Louvor cantou lá, nenhuma era para Deus. Irmãos, eu fiquei assim, a gente não vai corrigir ninguém, liturgia de ninguém. Misericórdia, tá, irmão? Se eu chegar na sua igreja e você estiver cantando lá, eu não vou, a não ser que eu seja chamado para trabalhar, para dar uma opinião, para um curso como a gente está fazendo aqui, enfim. Mas aí cada um se faz. Agora, veja como é necessário o conhecimento. Então, você viu lá, eu vi lá 3 canções, irmãos. Nenhuma era exaltando a Deus. Ele é exaltado, nenhuma. Estás acima dos querubins, louvado seja o teu nome, engrandecido seja. Era tudo música assim, Deus vai te dar, é a tua vez agora, vai dar certo, né? Joga rede, lança rede, que tem seu lugar, mas não podemos deixar de engrandecer a pessoa que nos salvou, o nosso Salvador. Então nós precisamos E colocar. tal hora naquele dia Deus não deu foi nada, né? Oi? Tal hora naquele dia Deus não deu foi nada, irmão, né? Pois é, pois é. Tem até outro louvor também que é hoje é o dia da vitória, aí é demais, é demais o que Deus vai fazer. E aí lá no final tem dizendo que hoje é o dia da vitória. E às vezes não é o dia da vitória do irmão, mas o irmão tá ali cantando essa música, entendeu? Pois é verdade. Tá vendo? Então, olha só como a gente precisa conhecer essa questão litúrgica para saber, né? Agora, vai existir um momento. Aí é que tá, irmãos. O momento. Pastor, e como é que a gente vai apresentar aos irmãos a pessoa de Deus, né? A liturgia, irmãos, durante aquelas 2 horas de culto, ela nos dá o espaço para servir as pessoas também. Então, lá na frente, a gente vai trabalhar sobre os aspectos do templo, tá? Os aspectos do templo, porque aquilo que chamamos de recepção, né, onde as pessoas entram ali, aquilo é muito importante, porque ela também é a dispensação, é onde as pessoas saem da igreja e onde elas são comunicadas ali a última mensagem, vão e Deus sejam convosco essa semana. Então, é muito importante, tem pastor até que vai lá para a porta da igreja, termina o culto, ele, irmãos, ninguém sai, aí vai lá para a porta da igreja só se despedir dos irmãos. Tem algo importante ali. A bênção apostólica, tudo acontece, irmãos, tem um propósito na igreja. Deus fez tudo com um propósito, tá? Então vamos lá. Exemplos de arte litúrgica. Arte cristã primitiva, nos mosaicos, que a gente viu, né, no último vídeo. Dos bizantinos, iluminares, os iluminaras, nas luminárias medievais, nas esculturas, que é o que a gente vai falar, renascentistas, artes barrocas e modernas. Todos esses são exemplos da arte na liturgia. A cultura na liturgia, olha como é interessante aqui, irmãos. A cultura e a liturgia. A cultura molda, preste atenção, a cultura molda a liturgia e é moldada por ela, adicionando elementos de contextos e expressões.
né? O que eu quero dizer com isso aqui, irmãos? Que a cultura molda a liturgia e é moldada por ela. É que vai ter em determinados lugares formas diferentes de exercer. E essa forma não está errada, tá? Existem locais, por exemplo, na maioria das vezes aqui no nosso Nordeste, né, no nosso Brasil, a gente tem uma forma mais padronizada do culto. Por exemplo, os louvores vêm primeiro, a recepção, tudo aquilo ali, a palavra vem em último, enfim. Mas tem lugar onde se é feito diferente. Pronto, eu participei de uma igreja, eu fui várias vezes numa igreja, no período da pandemia, como eu não podia ir em Campina Grande, né? Então, eu fui numa igreja onde fazia ceias. A ceia lá, irmãos, cantava 2 louvores e já tinha ceia. Depois que vinha a palavra, eu achava estranho, porque no nosso, eu não sei aí em Fortaleza, mas na nossa igreja aqui em Campina Grande, onde fazíamos em Campina Grande, né? E aqui em João Pessoa também, nós vemos todo aquele processo da liturgia, que a ceia ela é depois até da palavra. A palavra é pregada, né? E ali, depois que prega tudo, quase no final vem a ceia. Não é assim na maioria da igreja dos irmãos, ou não? Ou eu tô. Não é verdade? A palavra vem a palavra, né? Depois, no final, que vem a ceia, aquele momento de comunhão, depois termina ali, o pastor vem, a bênção apostólica, irmãos, e Deus abençoe, enfim. Não é assim? Mas eu participei de uma igreja aqui que a ceia era no começo, irmão. Eu achava estranho, chegava assim, já estava todo mundo se preparando a mesa, tudo. Eu não sei por que era, mas o que é que eu quero dizer com isso? Por causa dos processos da cultura, sabe? Às vezes por causa de uma adaptação, enfim. Mas isso não é pecado, isso é o processo daquela comunidade, né? Então, olha só, o segundo quadro. Comunidade e diversidade cultural, ou seja, cada comunidade tem sua própria cultura, é isso que eu estou falando, e suas próprias formas de expressão litúrgica, que devem ser respeitadas, ou seja, era um processo, era por causa de determinado, tinha um motivo por ser daquele jeito ali, não era pecado, né? Como a gente está vendo aqui na foto, né? O pessoal se batizando ali, mas rapaz, por que estão se batizando em água? E a gente está percebendo ali que tem pouca água, é como se fosse num deserto. Não tem como fazer um batismo por imersão, entendeu? Nem fazer como batismo por imersão. Eu creio no batismo por imersão, mas existem determinadas situações, por exemplo, quando você vai, a gente vai falar sobre isso na última aula, que é o dentro e fora da igreja, que a gente vai estar utilizando aqui o manual do ministro, que vai ter batismo, que você vai visitar alguém no hospital, no leito, e você vai batizar as pessoas no leito, irmãos. Ela vai aceitar Jesus que o pastor queria ser batizado. Você não vai poder fazer uma imersão com ela, irmão, você crê aqui, vai orar ali. Ela queria até, e você crê que o batismo é por imersão, mas não tem condição de fazer. Então, por uma questão de necessidade, você batizou aquela pessoa daquela forma. Né? Isso não é pecado, não se tornou uma lei, mas às vezes não é permitido. Então você tem que estar com o coração aberto para isso também, tá, irmãos? Deus não está deixando de. Ó, quer ver uma coisa? Assim que eu entrei, assim que eu me converti na igreja, isso é um testemunho. Eu decidi servir a Deus. Olha, eu quero servir a Deus, meu líder de mocidade, disse, olha, eu quero me batizar, eu quero servir a Deus. Sabe o que foi que ele fez? Ele disse, você vai entrar irmãos, presta atenção. O ensaio do conjunto de jovem era todo sábado de 3 horas. Todo sábado de 3 horas eu estava no ensaio, aprendendo as músicas. Ela me dava, a irmã me dava a folha da música, da canção, o caderninho, e eu aprendendo. E cantando, sabe? Cantando. Sabe que foi que sabe qual foi a decisão dela? Olha, você vai louvar a Deus. Você vai louvar a Deus à noite com a gente, tá? Se alguém perguntar, porque assim, só permite quem é batizado, né? Nas águas. Mas ela estava vendo uma integridade tão grande da minha parte, para com Deus, para com a igreja, que ela resolveu me dar essa oportunidade. Eles me deram essa oportunidade antes de ser batizado.
Então, ele só, por causa da minha sede, eu chegava mais cedo, abria a igreja, o ensaio, ligava o som e ficava lá, pegava meu caderno, esperando só o momento de ser batizado. Então, era questão de tempo, irmãos. Entendeu? Agora, se você fosse engessado, não, olha, só pode quando você se batizar. Então, a gente tem que ver que existem algumas coisas que temos que ser, né? É como Davi, que chegou com seus homens com fome, né? E Jesus até cita isso para os fariseus quando questionam sobre os seus discípulos não lavarem as mãos. Jesus disse, oxente, viu o que é que Davi fez não? Chegaram tudo com fome no templo e comeram. Eu acho que Davi olhou assim, mesmo de pão do sacerdote, né? O filho do sacerdote olhou para cima assim, disse, Senhor, tu me escutou tantas vezes, Senhor, e eu estou com esse, acho, eram uns 400 homens com ele, com tanta fome. Permita-nos comermos desse pão, Senhor. Irmãos, Deus não castigou, não. Naquele tempo, quem comesse era fulminado. Deus não castigou, não, irmão. Deus sabia, entendia. Então, nós precisamos respeitar e perceber essas diferenças. Isso está na liturgia. Isso está no nosso serviço também. Às vezes, fazemos um culto engessado. Não, irmãos. Às vezes, temos que dar liberdade também ao Espírito. Mesmo que a gente tenha organizado tudo, mas dar liberdade ao Espírito, tá? Alguém levantou a mão, irmã Janaína? Pai do Senhor, pastor. Rapaz... Também estando nessa questão aí do batizado, né, do batismo nas águas, uma vez um irmão entrou em questão aqui na nossa igreja sobre isso, porque ele dizia assim, que se era obrigatório passar pelo discipulado, né, para poder ser batizado nas águas, se o desejo era maior de servir a Deus e poderia batizar logo. É essa questão, né? Às vezes a pessoa ela tá com sede de Deus e o discipulado, irmãos, quando entendemos o discipulado, nós compreendemos uma coisa. Primeiro, o discipulado faz parte da disciplina cristã. Esse discipulado, ele não para na nossa vida, tá, irmãos? Olha, eu fiz discipulado, o meu discipulador, o meu primeiro discipulador foi o pastor Alain. Mas, irmãos, o nosso discipulado não para. Então, quando a gente entende a questão que o discipulado ele não para, né? Você diz assim, porque assim, se você fizesse o discipulado, se batizasse pronto, não. Esse discipulado não vai parar, irmão. O que eu quero dizer com isso é que se houve o desejo, e aí você tem que sentar com o irmão, não tem tempo, tá? Não tem tempo, que eu quero dizer assim. Tem igrejas que especificam um tempo, mas por causa das questões administrativas. Administrativas, não são coisas espirituais. São coisas administrativas, assim, não estou dizendo que o trabalho da igreja não é espiritual, claro que é. Mas existem aspectos da questão administrativa. Olha, irmãos, você precisa conhecer esse ponto, esse e esse. Por que você vai se batizar? Por causa disso e disso e disso. Você está disposto a se batizar? Estou. Então, você gostaria que eu explicasse? Então, você vai ver exemplos na Bíblia de pessoas que foram batizadas instantaneamente, quando compreenderam o plano da salvação. Então vai muito, porque tem crente, irmão, com 60, 50, 60 é exagero, tá, irmão? Mas com 5, 10 anos de cristão e não entenderam o plano, do evangelho, o plano do reino de Deus, e são batizados, porque fizeram o discipulado, mas não entenderam o porquê se batizaram. Entendeu? Então não é questão de tempo, é questão de compreensão. Quando a gente não batiza uma criança, não é porque ela é nova, é porque ela não compreendeu, entendeu? E aí você vai encontrar também pessoas com 40 anos, com 20, que não compreendem o evangelho. Então essas pessoas não é pela idade, é pela compreensão. E quando batizamos uma pessoa nova, por exemplo, com 10 anos, ou com 12, que a média é 12, mas não é porque é 12, porque é uma juvenil, é por causa da compreensão, entendeu? Então tem que estar muito com o coração. O líder, a pessoa que está ali na frente, tem que estar muito sensível para isso. Né? Não vai se batizar, não é irmão, não é por causa da idade, é por causa da compreensão. Você compreendeu o evangelho? Compreendeu que Jesus Cristo morreu, ressuscitou? Compreendeu que para fazermos parte do corpo dele, fazemos uma aliança
E essa aliança antigamente se chamava a circuncisão. Hoje Cristo transformou, nós podemos participar do corpo de Cristo através do batismo, uma declaração pública da nossa fé. Estamos nos batizando, morrendo o homem o velho e ressuscitando o homem novo. Tudo questões espirituais. Eu compreendo, pastor. Então, você vai se batizar. Entendeu? É isso. A irmã me pediu aqui uma... Não, foi eu, pastor, é porque a minha irmã Neide, um tempo viveu uma experiência, já faz bastante tempo já. Era um irmão que ele era casado, ele tinha conhecido Jesus, aliás, ele tinha sido casado, tinha se separado, conheceu Jesus após a separação. Já tinha formado a família e tudo, né, com outra pessoa, e um irmão íntegro, um irmão ali presente na igreja, sabe? E a antiga esposa não queria de jeito nenhum dar o divórcio para ele. Não tinha como ele voltar para ela, né? Porque ele já tinha constituído outra família e ela também. Nessa época, já faz até um tempo, né? Hoje você pode, quando uma parte não quer dar o divórcio, ele pode entrar, né, na justiça e o divórcio sai, mesmo o outro não assinando. Mais recente, não. E ele pedindo o divórcio, e ela nada, e ele doido para se batizar, o irmão sofria, chorava para participar das coisas da igreja, da Santa Ceia, e a igreja não batizava o irmão, tá entendendo? Que dali, comentando com meu esposo, foi um martírio para ele, porque era uma pessoa que dava um bom exemplo, né? Já tinha constituído uma outra família, a esposa antiga não queria dar o divórcio de jeito nenhum para ele, e o irmão sofrendo, e a igreja não batizava ele. Quer dizer, se fosse uma pessoa fraca e não soubesse quem tinha crido, quem tinha chamado ele, tinha se desviado. Porque o irmão querendo servir na igreja, querendo participar a Santa Ceia para ele era um sofrimento, porque ele queria, né? E a igreja não batizava ele por conta disso. Então, assim, o que o senhor está falando aí é uma verdade, mas muitos não têm essa compreensão, muitos líderes, infelizmente, né, não tem essa compreensão, né? E alguns sofrem, né, por conta disso. E a base do batismo é o arrependimento. E a base do batismo é o arrependimento, né? Como o senhor bem falou aí, se você tiver convicção, crer ali e demonstrar pelos seus atos, né? Que você é uma pessoa transformada por Cristo, o que é que impede de ser batizado, né? Lógico, a gente tem que ter cuidado, sim. Eu não estou aqui generalizando, a gente tem que ter, cada caso é um caso, mas a base é essa, né? Crer, se arrepender e ter uma vida transformada para descer ao batismo, descer as águas. É assim que eu penso, né? Não sei se estou errada. Não, irmã, é isso mesmo. A prerrogativa é o arrependimento, né? E no nosso livro, no Edigide, está aqui. Quando o cristão se arrepende, ele tem que fazer como Zaqueu, até onde dá. Vou consertar a minha vida até onde dá. Então eu vou lá pedir perdão. Olha, naquele tempo eu não conhecia Cristo, né? Enfim, arrumei outra família, ou talvez traí, foi um pecado que eu cometi, mas eu estava totalmente cego. Mas hoje eu já estou assim, então hoje eu peço perdão pela a situação que nós encontramos, mas eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus e estou servindo a Deus com outra família, então eu peço o divórcio para que as coisas se organizem, já faz tal tempo que nós não estamos, então esse processo também, são coisas delicadas, irmãos, que nós precisamos estar atentos, porque hoje, mais do que nunca, tá, irmãos? Mais do que nunca existem essas questões delicadas para o ministério e para o obreiro, por isso que Paulo disse a Timóteo que os tempos que estavam vindo, que são esses agora que estamos vivendo, pode ter certeza, irmão, são tempos trabalhosos. O nosso café de pastores é toda terça-feira pela manhã, né? E já faz alguns dias que eu estou participando. É muito feliz, né? Porque a gente comunica ali, senta ali, é uma coisa informal, sabe? Não tem nada Então, enfim, o que acontece? A gente vê muita história, irmãos, de questões sensíveis, tá? E o obreiro tem que estar preparado para isso, né? Tem que estar preparado, porque às vezes mexe com famílias, é muita coisa. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Por isso que temos que adquirir o conhecimento,
a sabedoria para usar o conhecimento, né? Que se tivermos o conhecimento, não tivermos a sabedoria, não tem como usar o conhecimento de forma correta, entendeu? Então nós precisamos estar sensíveis ao Espírito, o que o Espírito está nos falando, o que a palavra nos fala, nos ensina, né? Enfim. E tivemos ali, se participarmos de um conselho maior da igreja, comunicarmos, né, a necessidade, comunicarmos o porquê estamos fazendo, o porquê estamos, né? Enfim, todo esse processo. Alguém pediu a oportunidade para falar? Obrigado, viu, Maneide, pela contribuição. Realmente é importante a gente ter esse discernimento para que as pessoas elas sejam acolhidas, né? E depois vai trabalhando o processo, né? Isso está ligado à liturgia, ao culto, né? A questão administrativa, né, da igreja. Alguém pediu a palavra ou não, irmãos? Não? Então vamos continuar. Então, a liturgia contemporânea e a cultura. Vamos lá. A liturgia pode mudar para se adaptar às culturas contemporâneas e oferecer expressões mais variadas, como o uso de ritmos, danças e outras linguagens artísticas. Isso é interessante, sabe por quê, irmãos? Porque nós trazemos um chavão dizendo assim: olha, irmãos, o mundo entrou na igreja. Você vê que na igreja agora, né? Então, assim, como assim o mundo entrou na igreja? Se botarmos um telão de LED na igreja, uma iluminação para melhorar, fazer uma coisa bacana, um púlpito mais acolchoado, daqueles de vidro, bem bonito assim, que o evangelista Felipe está na foto aí, um bem invocadão de vidro, né? Que antigamente eram os de madeira, de cedro, né? Se botarmos ali, ajeitarmos tudo ali, tem gente que vai confundir a questão estrutural com as questões do mundo que está na igreja. A gente sabe que, vez por outra, a influência vai chegando, mas calma. Vamos peneirar o que é do mundo e o que não é. Porque, por exemplo, quando eu pergunto aos irmãos, quem tem uma TV de LED em casa, ou, perdão, uma TV de válvula em casa, levanta a mão aí, faz um xizinho. Quem tem uma TV de válvula, ou uma transition, daquela preta e branca, daquelas top, que muda assim, ó, tuf, 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 tuf. Quem tem? Alguém tem? Não existe mais, aqui não. Não existe mais, não, irmão? Mas aqui na Paraíba tem. Ninguém tem, não? Não, sabe por quê? Eu tô brincando, irmãos. Aqui também não existe, não. O que é que nós temos em casa, irmãos? Nós temos a melhor TV que o bolso da gente pode comprar. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Quando a gente se senta para assistir, seja lá o que for, tá, irmãos? Não tô falando de novela, não, tá, irmãos? Quando a gente se senta para assistir um documentário, por exemplo, a gente não quer uma TV com um sistema de som, né, daquele... esqueci o nome agora, o mais moderno que tem. A gente não gosta disso? Sim ou não, irmãos? Então, quando a gente faz essa adaptação para a nossa sala e na igreja a gente não quer essa adaptação, está tendo alguma interferência aí. Porque na igreja também é para ser oferecido esse serviço também. Aí vai ser uma hipocrisia, né, pastor? Exatamente. Exatamente. Então, na igreja é para ser oferecido também essa qualidade também. De acordo, irmão, lembra da linha lá, né? A linha tá lá, a linha tá desde a primeira aula, tá? A coerência. Não é fazer sem poder, tá, irmãos? Não é fazer por fazer, é fazer por conhecimento, o porquê aquilo melhora, como é que aquilo ali pode ser aplicado de melhor forma, para melhor serviço, né? Então, assim, todos nós queremos melhorar. Então, mas tem gente que confunde isso com a entrada do mundo na igreja. É verdade. As questões estruturais. Mas o mundo está na igreja. Não, irmão. Tem que perceber, são coisas ao serviço mesmo, que está lá, para ser apresentada. Então, a liturgia ela pode mudar para se adaptar às culturas. Né? Você vai numa igreja dos Estados Unidos, raramente você vai encontrar, principalmente as mais avivadas, até a nossa igreja, irmãos, a Igreja de Deus no Brasil é top nos Estados Unidos, tá? As convenções, eu sigo a igreja no Instagram, as convenções é coisa para cinema, é um negócio top mesmo. Não tinha como ser diferente, irmão.
Né? Isso É verdade. já É faz verdade, muitos pastor. anos. Não é verdade? Aí, eita, aquilo parece que é um show. Não, irmão, é o show, não é a igreja mesmo, é a convenção da Eu igreja da gente. tiro por um exemplo, pastor, com licença, tomando a sua palavra, um exemplo aqui na nossa igreja. A Depois gente a irmã Sandy, tá? Só foi um momento, tá, irmã Sandy? a gente foi Vai. preparar o culto e porque a gente foi usar os LED, uma preparação mais ornamentada para o culto e tudo. E o irmão chegou e disse que o LED era de Satanás. Eu disse, não, irmão, não é de Satanás, não, foi eu que comprei. Foi eu que comprei e ungi para ser usado na casa do Senhor, não é do Satanás, não. Não, irmão, pode tirar esse LED daqui que é do Satanás. Que é do Satanás. Eu digo, não. Porque foi eu que comprei lá na loja onde vende LED e ungi e eu vou usar na casa do Senhor. Mas é assim, é uma mentalidade que o povo na sua casa, no seu conforto, quer o melhor. E dentro da casa do Senhor, as coisas têm que ser arcaicas, do tempo da pedra, né? Um pensamento arcaico do povo. Pois é isso mesmo. Agora, dentro daquela questão, como eu disse aos irmãos, o porquê e o para quê, como vai servir, né? Vai alcançar as pessoas, entendeu, irmãos? Quando eu falo da linha da coerência, você lembra da linha da coerência, tá lá na primeira, eu não vou repetir isso mais não, tá? Eu posso alcançar mais crentes aqui, eu posso alcançar as pessoas aqui com esse sistema, com essa sonorização, com esse equipamento que eu investi agora de som, que agora vai ter uma qualidade mais acústica, com quadros de... Então, assim, a gente está falando dos aspectos dentro da igreja, né? A irmã Sandy, perdão, irmã Sandy, está com a oportunidade, viu? Amém, glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Quanto à fala anterior que o senhor falou, né, sobre as pessoas quererem o melhor para dentro da sua casa, e quanto é no templo do Senhor, não dão, né, o devido valor. Lembro-me da passagem bíblica que fala que Davi, ele olhou da tenda do Senhor e olhou para o palácio que ele morava, e ele falou, como pode eu morar em palácios e o Senhor morar numa tenda, né, no tabernáculo? Aí o Senhor também falou sobre a linha da coerência, né? Na época em que o Senhor deu ali as ordens para Moisés preparar todo aquele tabernáculo ali, o povo também estava habitando em tendas, era um povo não muito grande, assim, comparado ao povo lá do tempo de Davi. Mas já no tempo de Davi já era ali muitas pessoas que talvez aquele tabernáculo pequeno não iria atender a demanda ali dos sacrifícios, das ofertas e muitas coisas que tinha, né? E ele também olhou para, digamos assim, que para o financeiro deles, né? Na época lá de Moisés não tinha tantas condições assim. Já na época de Davi, ele olhou, eu moro aqui nesse palácio, e o meu Deus, onde é que mora? E também tem a questão em que o próprio Deus falou para Davi, né, que ele não iria construir, mas quem iria construir seria Salomão, né? Aí aqui eu me lembro de duas coisas, né? Uma coisa é que, de fato, nós temos que dar o nosso melhor para Deus, né? Se na nossa casa está bem, nós temos que procurar dar o melhor para o Senhor também, mas uma coisa Deus também nos ensinou, né? Que também não é de qualquer jeito. Deus falou, você não vai fazer, Davi, porque tuas mãos têm sangue, tu é homem de guerra, mas quem vai fazer vai ser teu filho Salomão. Aí a gente entende, né? Que mesmo que na nossa casa a gente faça, gente, eu tô tão cansada esses dias, a gente faça, a gente queira fazer para Deus, nós temos que fazer do melhor, né? É nos avaliar também, é dentro de toda essa linha da coerência aí que o Senhor também está falando. Agradeço minha oportunidade. É isso aí. Então você percebe que Davi, né? Davi foi um dos primeiros, eu acho que por isso que Davi foi considerado assim, chamado por Deus, né? De um coração íntegro, de um adorador, porque ele percebeu isso. Dentre muitos, ele percebeu, ele disse, rapaz, eu aqui num palácio desse, meu Deus, ali, porque era uma tenda da congregação onde Deus habitava, né? Ele disse, e era de luxo, tá, irmãos? Era uma tenda de luxo, não era uma tendazinha fraca, não. Era com coisa de ouro, de prata, tinha tudo lá. Mas, mesmo assim, Davi fez uma coisa extraordinária, irmãos. Começou a juntar material. Ó, a construção foi por conta de Salomão, sabe? Mas o que Davi juntou com o povo, que o reino estava unido, unificado, né? Judá e Israel estavam unificados, e foi uma coisa tremenda. Foi uma das maravilhas dos primeiros séculos antes de Cristo, tá? Dos séculos antes de Cristo, isso mesmo. Felipe, meu irmão.
povo de Israel, né, professor? Eles são um exemplo, assim, da escassez que eles deixaram o templo, né? O próprio Deus vai falar para Ageu que o povo estava preocupado com as suas casas, né? Essas casas aí que estão sempre com muitos detalhes e bem acabadas, mas o templo em ruínas, obviamente que ele está falando da adoração do povo para com o Senhor, né? E não tinha mais aquela preocupação de estar no templo, de cuidar do templo, de ser parte ali da adoração. Mas a gente trazendo para nós como aplicação, né? Muitas das vezes essa questão do povo olhar e dizer assim, isso aqui para a igreja não dá certo, não. Mas vai doar para o irmão para colocar em casa, se ele não quer. Entendeu? Então, às vezes as pessoas olham muito nessa questão de que isso aqui é coisa do Satanás, né? Como a Andréa disse. Olha a falta de sabedoria do irmão. Será que o meio mundo de igreja hoje que usa uma iluminação, um jogo de luz dentro da igreja, óbvio que você não vai transformar a igreja numa boate, né? Mas você fazendo ali com... E eu acho que os irmãos aqui todos vão concordar que as nossas igrejas de Deus aqui, que usam um LED, usam um LED ali com uma cor fixa, dificilmente o negócio fica piscando para cima e para baixo, uma cor fixa, só como uma decoração mesmo, algo diferente ali. Mas já pensou o tanto de igreja nossa que está comprando coisa do Satanás, né? Uma vez a gente postou uma foto no grupo, e aí a iluminação da igreja estava apagada, né? Lá do Parque Dois Irmãos. Mas tinha uma iluminação no altar, uma luz amarela. Acho que você foi lá no Parque Dois Irmãos já no louvor e viu que a igreja apaga a luz. E aí o rapaz no grupo, né? O grupo dos pastores nossos, disse que, olha, a igreja parece uma boate. O cara falou desse jeito. Aí eu no grupo, pastor Adams no grupo, rapaz, acaba desse não tem juízo na cabeça, não. Aí o pastor Salatiel foi e repreendeu ele, e depois o pastor Adams foi e repreendeu também, porque às vezes a pessoa olha a questão da luz ali apagada, mas não sabe o compromisso que o Ministério de Louvor tem em cantar canções que exaltem ao Senhor, não sabe a seriedade que o Ministério de Louvor leva em ter uma vida de oração, uma igreja que não é ligada a músicos remunerados, mas sim jovens que se dedicam ali em ter compromisso com a igreja sem receber nenhum real. São os primeiros que chegam na igreja, os últimos a sair porque estão desmontando os instrumentos, guardando os cabos. São os que estão ali na igreja, o culto começa às 18 horas, estão na igreja 4 horas da tarde. Mas aí, às vezes, o povo vai olhar para uma iluminação ou uma falta dela, mas não tem o senso de olhar também valorizando aquilo que cada jovem ali está fazendo. A gente vê muitas igrejas aqui, que eu conheço músicos de igrejas grandes aqui, que o cara toca na igreja porque recebe, é remunerado. E aqui, às vezes, obviamente que devido às nossas condições de igreja local, a gente não consegue pagar nem uma rodada de pizza para os músicos da igreja, né? Para poder honrar ali com a vida deles. Mas bom seria também se a igreja pudesse dar uma oferta para os músicos da igreja por estarem ali se dedicando, que isso não fosse uma ideia de um pagamento para o serviço, mas sim uma honra por aquilo que ele tem feito. Mas realmente acho que falta muita sabedoria do povo para compreender que nem tudo que entra na igreja é do Satanás. O inimigo está lá olhando e dizendo assim, mas tudo é culpa minha, né? E tem nada a ver com ele. Então, é isso. A gente tem que absorver, né, e termos essa compreensão, né? Então, a liturgia, irmãos, ela pode mudar para se adaptar às culturas, à contemporaneidade, né? A experiência da estética. Irmãos, aqui nós fazemos se fosse presencial, eu ia trabalhar com vocês aqui uma questão da experiência, tá? O que é a experiência estética? É a experiência emocional e intelectual que temos ao experimentar a beleza e a arte. Olha só, o que é a experiência estética? É a experiência emocional e intelectual que temos ao experimentar a beleza e a arte.
Quando você viu aquele vídeo que eu postei lá no grupo, quem viu? Muitos viram, né? Rapaz, aquilo ali você fica maravilhado. Ah, meu Deus, que coisa linda. Então, isso faz parte, irmãos. Isso faz parte do ser humano. Foi Deus que colocou. Deus que colocou em nós, irmãos, essa sensibilidade. Nós temos 5 sentidos. E esses 5 sentidos, eles precisam deslumbrar, ver a glória de Deus, perceber a glória de Deus. E isso está na liturgia. Isso está na experiência da estética, que é aquilo que vimos a beleza. E isso vem através da arte. Por isso que eu sempre falo, a liturgia, ela se apropria, ela precisa se apropriar da arte para oferecer a experiência, tá? Então, alguém pediu a fala aí, irmãos? Ou não? Não, né? A liturgia Eu tinha Oi. pedido aqui, pastor. Oi, Henrique. Era só comentar sobre aquele... Era só para comentar sobre o vídeo lá que o senhor passou, né? A construção das catedrais, né? Todo de 1000 anos. Né? Sem, vamos dizer assim, sem equipamento, né? Então, uma construção realmente muito bonita. Assim, aí eu ia comentar, como é da minha área, eu não sou engenheiro, mas eu trabalho na área da engenharia, e assim, para mim eu fico maravilhado em ver, né? E assisto muitas coisas, documentários sobre isso. Esses documentários que mostram essas condições de construções antigas e essas situações. E o mais interessante perceber que os historiadores que estavam fazendo essas pesquisas nas catedrais perceberam que há números, né, e medidas bíblicas dentro dessas condições. Então, não é algo aleatório, uma construção aleatória. Existe um porquê, existe uma dinâmica dentro dessa criação. Inclusive, dentro da construção, essa dinâmica faz com que aquelas estruturas sejam perfeitas. Mesmo aquelas construídas antigamente de pedra, só pedra amontoada, né? E aquelas mais vamos dizer assim, de 1000 anos, 800 anos atrás, mas ainda assim mais recentes. E tem as estruturas, ó. Algumas foram reforçadas com metal e outras foram construídas na parte já de concreto, mas uma estrutura mais bem feita. Porém, vem tudo do significado bíblico, vem de uma intenção bíblica de manter ali um padrão de que Deus criou aquela condição. Achei fantástico, assim. Eu acho que eu já tinha assistido esse documentário, uma parte dele, mas relembrar foi muito bacana, assim. É muito bom, irmãos. E isso mostra, irmãos, o que e como devemos nos dedicarmos a Deus, né? Porque aquilo ali foi feito em homenagem a Deus, né? E para a experiência, é o que a gente está falando aqui. Aquilo ali era para causar a experiência do belo nas pessoas e verem a grandeza de Deus, porque aquilo ali tem um significado, né? A altura quer dizer que Deus estava, né, nos mais altos céus, e a claridade também. Então a catedral precisava ser alta e clara. Vocês perceberam isso, né? Quanto mais alto, mais perto do céu, e quanto mais clara, mais luz, né, era oferecida por aquela igreja, né? Então, só, esse ponto 2, a liturgia e a experiência estética. Presta atenção. A liturgia, que é aquilo que a gente viu, a liturgia pode ser uma experiência estética profunda, tá? Que une a beleza, que é o que a gente viu lá no vídeo, a emoção, que é impossível você trabalhar sem a emoção, e a reflexão e a espiritualidade. Então, olha como é importante você conhecer a questão da liturgia bem aplicada na arte. Ou seja, a arte, a liturgia e a experiência da estética. A liturgia pode ser uma experiência, ela pode ser uma experiência da estética, ou seja, da beleza profunda, que une a beleza, né, no caso, a emoção e a reflexão e a espiritualidade. Ou seja, não está ali à toa. Como você falou, aquilo ali não foi feito, aquilo foi feito para você pensar, meu Deus, como... Né? Agora, olha só, se um ser humano consegue fazer isso com essa destreza, imagina Deus, nosso Criador, como ele fez, porque isso aqui foi feito em homenagem a ele. Olha só que coisa linda. Então, isso precisamos aprender, irmãos. Olha só que maravilha, né? Qualidade, estética e espiritualidade. Presta atenção. A qualidade estética
profundamente fundamental para a liturgia. Vou ler. A qualidade estética, a beleza, é fundamental para a liturgia, pois ajuda a criar um clima de receptividade, satisfação e transcendência. Lembra que eu falei lá no começo da aula que a liturgia, ela, o trabalho dela é unir o natural com o sobrenatural. Foi a primeira frase que eu usei, a primeira palavra que eu usei. Digo, irmãos, nós vamos estudar a liturgia e a importância dela. Por quê? Quando eu falei da importância, é porque ela une o natural, né, o terreno com o celestial. Então tá aí, ó. Qualidade estética e espiritualidade. A qualidade estética é fundamental para a liturgia, pois ajuda a criar um clima de receptividade, satisfação e transcendência, que é o que acontece quando você está no culto, você não saiu da terra, mas a impressão é que você está fora da terra. Quando você está adorando a Deus, louvando a Deus, então isto está, irmãos, na beleza, na estética, naquilo que está sendo oferecido no serviço, na liturgia. Ele é exaltado, Deus é exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. O Espírito vem me trazendo a beleza de Deus ali, irmãos. Irmãos, por isso tem muita gente ainda que vai para os montes, sabe? Amanhecer o dia olhando as estrelas. Irmãos, as coisas são lindas demais. Eita, Jesus, é coisa linda. Desafios agora da arte na liturgia. Quais são os desafios? Tradição e inovação. O que estávamos falando, lembra? Tradição e inovação. Né? Como equilibrar a tradição litúrgica com as experiências de renovação? Contexto social, expressão artísticas e contemporâneas. Como? Nós participamos aqui no ano passado, o pastor Hugo estava até aqui em casa, nós participamos com ele aqui, de uma festa de 101 anos de uma igreja aqui. E cantou 2 corais. Um coral cantou segundo a tradição. Coisa linda, irmão. E o outro coral veio apresentar uma música contemporânea. Coisa tremenda. Então a igreja ficou trabalhando 100 anos para trás e agora na contemporaneidade. Irmão, que coisa linda você entender. Né? Então isso faz parte, irmãos, dos desafios da arte, que é o que estamos falando aqui. Como eu falei para a irmã, acho que a irmã Neide, né? Que ela falou do equipamento de som, de iluminação, enfim, mas olha só, como devemos ter esse equilíbrio? Então, temos que saber o porquê, olha, para quê? Você vai se escandalizar com isso, a gente colocar, mas a gente percebe que tem uma turma na igreja, a turma mais nova, que ela está adaptada à coisa mais moderna, mas tem os irmãos mais antigos, não podemos... Então, nós temos que trazer esse equilíbrio na nossa liturgia. Né? Como eu falei, eu disse, eu não sou contra nós cantarmos um hino da harpa. A gente canta o hino da harpa com a roupagem mais moderna, um instrumental mais moderno. Antigamente não se usava no hino da harpa, vocês já perceberam. Mas não tem instrumento rítmico, ou seja, instrumento de batida, de som, bateria, não tem. Nos primeiros, não. Era a trompa, né? Aquela grandona que fazia o pum, 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 a marcação. Pelo menos os CDs mais antigos que eu escutei dos corais da Assembleia de Deus, né? O coral da harpa cristã, coral da bandeira não tem. Eles depois fizeram com bateria, mas eles não, era marcação com trombone, né? Trombone, aquele bem grave. Eu esqueci o nome dele, que é um bem grandão, assim. Enfim, irmãos, temos esse desafio, equilibrarmos, né, isso na liturgia, equilibrarmos isso no serviço a Deus e aos irmãos, tá? Então nós temos isso, tradição e inovação. Precisamos saber equilibrar. Apropriação cultural, que é outra falha que podemos cometer.
como evitar cair em estereótipos, apropriação cultural ou superficialidade artísticas na nossa liturgia. O que eu quero dizer é quando a gente deixa o regionalismo de lado. Nós cantamos músicas lá de fora, porque são lindas, bonitas, sem dúvida, mas para um povo aqui que conhece as músicas regionais e são adaptadas às músicas regionais. Então, nós temos que encaixar essa questão do que está acontecendo, temos essa visão na nave da igreja, como podemos entender, né, quem participa do louvor, até quem não é, irmão, quem é ministro. Por isso que eu sempre falo, eu falava com a diretora do Betel, a Kézia, eu dizia, olha, nós preparamos o obreiro para ministrar a palavra, mas não percebemos que no culto existe 2 horas. Então, nós preparamos o ministro para 1 hora. O pregador vem ali, pega o microfone, glória a Deus, irmão, estava orando, Deus me preparou, uma homilética excelente, fiz um sermão top, mas não entendeu como é que acontece as coisas. Então, o que eu digo da importância dessa matéria é que a gente entende e começa a perceber todo o processo do culto. Não só a hora da palavra, até porque, irmãos, a pregação, escute isso, e escreva aí, que eu acho que você já escutou isso aí, por aí. A pregação, ela acontece desde a primeira oração. Então, a pregação, ela acontece na apresentação musical, ela acontece em uma peça artística, né? Ela acontece... Lembra do vídeo que eu passei de São Paulo agora, mostrando as estruturas lá em São Paulo? Ela acontece daquele jeito, irmãos. O que é falado no final pelo pregador é o sermão. Mas a pregação está acontecendo. A pregação, ela acontece através da arte. Então, ela acontece através de um filme, de um testemunho. É a pregação. O evangelho está sendo pregado. De um testemunho, de um sorriso, de um aperto de mão, de um abraço. E principalmente nas expressões artísticas. Ela está aparecendo, a pregação. Ela está trazendo significado à experiência das pessoas. Então, olha só como devemos ter esse equilíbrio, esse conhecimento. Felipe, meu irmão. Na última aula, professor, eu falei sobre a questão do que aconteceu lá na igreja, né? A gente estava cantando, e aí a gente viu que não era para ter ido para o último louvor, né? E aí, quando foi domingo agora, a gente cantando lá, e a gente teve essa mesma sensação de novo, pelo que pareça. Só que dessa vez a gente não cantou mais um louvor. E aí era culto de Santa Ceia, a gente tinha preparado um louvor, era Isaías 53, do Projeto Sola, e aí eu deixei para cantar esse louvor antes da ministração da palavra, porque ia ter ainda um momento de ofertório, e antes da ministração da palavra a gente iria cantar esse. Mas essa percepção assim foi de imediato mesmo durante o culto, não estava na liturgia. A liturgia era 4 louvores, louvor uma palavra da oferta, louvor da oferta e a pregação. Mas aí a gente resolveu incluir mais esse louvor, em vez de, no primeiro momento, ele ser antes da palavra, da ministração da palavra. E, pastor, foi assim, algo mesmo mover de Deus, a igreja se entregando à adoração, cantando a canção, mesmo sem conhecer, alguns olhando para a tela e cantando. E na hora de pregar, o clima já estava mais favorável, entendeu? Porque o povo já estava naquela pegada mesmo, glorificando ao Senhor, ali, quebrantados, irmãos chorando, a igreja mesmo no mover de Deus. E aí foi bem interessante o que aconteceu domingo, dentro da liturgia que a gente tinha montado, e a gente de imediato precisou alterar por uma percepção mesmo de que aquele louvor ali, ele se encaixaria melhor antes da pregação. Isso mesmo, é uma sensibilidade, né? Nós éramos ministros de louvor também aqui onde trabalhávamos, né, na Igreja de Deus, lá no Centenário. O evangelista Felipe conheceu lá. Alguns irmãos, não sei se todos já visitaram aqui a Paraíba, Campina Grande, e nós cantávamos lá. E
sempre nós tínhamos esse sentimento. Quando íamos cantar, minha barriga chega a ficar gelada. E eu dizia, meu Deus, quase todo domingo a gente cantava, enfim, né? Mas a gente orava a Deus para ter exatamente essa sensibilidade, para saber. Ensaiava uns 3, 4 canções, mas para saber se era aquilo ali que a gente tinha que cantar. Né? E quando chega, né, parece que Deus deu outra oportunidade ao evangelista Filipe aí, para ele para ele exercer agora. Deus disse assim, vamos ver se ele aprendeu agora, vamos lá. Aí teve a sensibilidade. Então, você percebe, né? Quem percebeu ali foi o pessoal do louvor, mas a igreja, rapaz, que coisa boa, presença de Deus aí. Então, assim, você percebeu que quem conduz é o Espírito mesmo, né? É o Espírito Santo que conduz, né? Irmãos, eu estava falando sobre essa questão da experiência, né? A gente está tratando aqui na liturgia, e se der tempo, eu queria fazer uma experiência com vocês que eu faço na aula presencial. Aí eu não sei como é que tá aí, como é que vocês estão, se estão em sala, se estão em quarto, mas eu queria fazer uma experiência com vocês, tá? A experiência é o seguinte, irmãos, eu vou terminar esse ponto aqui, tá? Pra gente passar por essa experiência. Eu vou explicar aos irmãos, tá? Que eu acho que o tempo tá excelente hoje. Então, como evitar, ou seja, se apropriar de outras culturas. Vamos trabalhar mais a nossa cultura, que é o que eu estava falando, né? Isso é interessante, irmãos, porque nós estamos estudando, por exemplo, e vai ter lugar que você não vai usar a sua teologia. Então, você deve aprender, mas para você diluir, e entregar tudo prontinho às pessoas. Tá entendendo? Olha, todo esse material que eu confeccionei, tem muitos materiais aqui, mas eu estou entregando para vocês diluído. Eu estou entregando para vocês diluído. Eu posso dizer anos de pesquisa também. Certo? Eu não quero ser misericórdia, eu estou muito longe de ser um acadêmico bom. Não sou muito fraco, mas eu pesquiso. Então, na nossa teologia, a gente tem que trabalhar muito para entregar tudo. Ou seja, vai ter lugar que você não vai poder usar a sua eloquência teológica. Tem lugar que é coisa simples, né? Jesus, irmão, morreu assim, sabe? É assim. Eu gosto do meu bispo Francisco, ele acabou de ligar para mim, mas ele não sabe que eu estou em aula, eu desliguei. Mas eu gosto dele porque um homem, irmãos, não sei se os irmãos já conhecem o bispo Francisco José, um homem altamente conhecedor, mas a linguagem simples. A linguagem simples, conversa com qualquer pessoa, você não sabe nem do que ele tem, de currículo, dessas coisas. Você não sabe porque ele é simples, irmão. Então, assim, nós precisamos ter essa sensibilidade, tá? Para a gente não se apropriar de culturas e entregar uma coisa que não é necessária dentro da nossa casa, onde estamos trabalhando. Não é verdade? Então, vem um terceiro ponto aí, ó. Desigualdades sociais, que é o que a gente prega também na nossa igreja. Como garantir que a arte na liturgia seja inclusiva e acessível a todas as pessoas que estamos falando, independentemente de sua origem social. A igreja, irmãos, é o único lugar. Essa frase não é minha, não, mas eu escutei. A igreja é o último lugar que o médico se senta para ouvir o pedreiro pregar. Sim ou não? A igreja não pode fazer distinção, irmãos, distinção de classe social. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade na hora do serviço, da liturgia, da arte. Os irmãos entendem? Então, nós temos que ter essa sensibilidade para oferecermos o melhor. Tá? A gente vai partir para a conclusão, depois eu quero fazer esse momento, que estamos numa hora boa, como eu falei, e eu quero fazer essa experiência com vocês, tá, irmãos? Que eu faço essa experiência em sala de aula, tá? Por que eu faço? Porque nós precisamos, às vezes, sentir e passar para a gente saber como é as coisas, né? Como de fato acontecem. Então, as conclusões e os pontos principais. A liturgia é um encontro com Deus. Ou seja, a liturgia é uma experiência de comunidade. Nunca, na maioria das vezes, não, nunca, na verdade, ela é de individual.
ela sempre será um serviço comunitário. Porque, no princípio, a palavra em si, a palavra liturgia, ela está referente ou reverenciando a um serviço. Ou seja, vai estar como um serviço que está sendo oferecido, ou seja, sempre vai ser em prol de outro. Então, além de servirmos a Deus, ela também está servindo ao próximo. Então, a liturgia, ela é uma experiência de comunidade que transforma as pessoas individualmente e como um todo. Ou seja, ela começa a mudar. Ela tem esse poder, a liturgia, o serviço. A arte e cultura ajudam a liturgia a ser mais significativa. Ou seja, quem dá valor à liturgia, quem incrementa mais esse serviço é a arte, né? É a arte que dá. A arte e a cultura, claro. A arte e a cultura ajudam a traduzir, olha só, a beleza e a profundidade da experiência religiosa, tornando-a acessível e emocionante para todos. Interessante que eu uso muito essa palavra emocionante, né, irmãos? Sabe por quê? Porque não tem como separar a emoção. A gente só não pode ser, irmãos, guiados pelas emoções, tá? Mas a gente pode sentir emoção, irmão. Sim, claro. Podemos sentir a emoção, a gente só não pode ser guiado. Temos que controlar, mas as emoções estão aqui. Foi Deus que nos deu, né? E aí a gente precisa se derramar assim. Quanto mais a gente se derrama diante de Deus, chorando. Que é isso, cara? Tu chora? Choro. Eu choro. Eu choro, irmão, no louvor. Eu choro na hora da palavra. Eu lamento, às vezes, porque eu não tenho um lenço, sabe? E aí, às vezes, eu lamento até porque tem pregador já que pregou e disse assim, irmãos, os crentes de hoje não usam mais os lenços, irmãos. É lamentável, irmãos. Mas precisamos chorar. Precisamos se emocionar, né? Então, mudar para se adaptar. Ou seja, o que é que diante desse conhecimento, o que é que nos é chamado? A mudança, a adaptação. Vamos aprender. É verdade, meu irmão Felipe. A liturgia deve se adaptar às culturas e contextos contemporâneos, sem perder sua essência e sua identidade. Não é verdade? Então, nós precisamos mudar, mas não precisa perder a identidade. Entendeu? Os irmãos estão entendendo? Quando estamos aqui naquelas amostras culturais que tem aqui, é uma coisa linda, irmão, extraordinária. A gente participa, de vez em quando a gente vai nessas amostras culturais que tem aqui, aí as pessoas que trabalham, né, sei lá, as pessoas que fazem aquela arrumação, né, elas arrumam, elas fazem uma adaptação, fica uma coisa linda, 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 mas não perde a identidade sertaneja. Vocês já foram para esse tipo de feira? Uma feira que acontece, esqueci o nome, feira não sei o que, cultural, que acontece aqui, muito nessa área de artesanato, você vê toda aquela estrutura, mas não se perde a identidade. É isso. É isso que devemos ter. É assim que devemos servir, né? Nos adaptarmos, sim. Estarmos prontos para a mudança, sim. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos numa geração digital. Estamos numa geração digital. Como é que a gente vai estar na parte analógica ainda? E mais nós, os crentes. Não, irmãos. E por que eu estou falando isso? É tão sério que teve igrejas, irmãos, que vieram adaptar a bateria de 10, 15 anos para cá. Para você ter ideia, tem igrejas que nem adaptam ainda, nem querem saber nem de violão, teclado, guitarra, instrumentos elétricos. Eles não querem saber de instrumentos elétricos, porque são instrumentos satânicos do rock. Mas todo mundo tem um instrumento elétrico, tem um negócio eletrônico dentro de casa, da mais alta tecnologia, da Aiva, daquela JBL, todo mundo tem. Mas não querem servir a Deus com o que está sendo colocado ali. Ou seja, nós estamos numa geração, irmãos, digital, que as coisas são mais rápidas, são melhores, né? Hoje, por exemplo, eu estou com o meu computador aqui parado, estou com o meu notebook aqui, que é meio da minha esposa,
digital, totalmente com a mão aqui, eu digito se eu quiser, com a mão aqui. Ou seja, tá, esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. Precisamos nos adaptar para isso. Pastor, Oi. e é interessante que essa aula só é possível por conta do meio digital, né? Pois é, exatamente. É interessante isso, irmãos. Olha só, eu vou abrir um parênteses aqui. Na última Consciência Cristã, Felipe até esteve aqui em Campina Grande, João Pessoa. A Consciência Cristã, irmãos, é um evento que acontece aqui extraordinário no período de carnaval. Eu encontrei com um pastor que ele sempre estava palestrando, não sei se ele palestrou, eu não assisti, mas ele sempre palestrava nos encontros, né? Eu trabalhava na Consciência Cristã, Felipe, ó, desde 2013. Essa carteirinha aqui é de 2014, ó. Carteirinha de 2014 aqui na Consciência Cristã. Nesse tempo aqui eu era coordenador do Clube da Bolsa. Eu dirigi culto com Russell Shedd, Ronaldo Lindório e Nicodemos, Augusto Nicodemos, os três dentro de uma única palestra. Era eu que tomava conta do Clube da Bolsa. Esse pregador, esse palestrante, que é Joaquim de Andrade, não sei se você já conhece, e ele sempre criticava as seitas, as seitas, né, e as heresias, né, das seitas, enfim. E dos assuntos, uma vez sendo criticado lá, sabe qual era? Era o recebimento de dízimo e oferta pelas questões digitais. E quando eu encontrei ele na Consciência Cristã, a gente riu, eu disse, pastor, o senhor lembra? Porque era na hora do ofertório. Eu passando assim, eu vi ele daquelas bancas, né? Ele disse, pastor, o senhor lembra que o senhor já falou aqui na Consciência Cristã, numa palestra aqui sobre uma determinada igreja, que eu não vou falar o nome, que recebia dízimos e ofertas pela maquineta, que a gente, todo mundo, rapaz, isso é uma falta de respeito, não sei o quê. Eu disse, aí tá aí, todo mundo com seu QR Code, com a sua maquineta, recebendo as ofertas e os dízimos. Porque, irmãos, nós estamos na área digital, mas veja que naquele tempo, para a igreja, era um absurdo, né? É um absurdo. Então, tem coisas que temos que colocar lá naquela linha, né, da coerência, para a gente fazer essa peneira, né? E estarmos nesse cuidado para mantermos a nossa identidade, né? Mas temos que estar apto para a mudança. Os irmãos entenderam? Até aqui os irmãos estão entendendo? Amém, pastor. Amém. Olha, é porque, irmãos, assim, tem uns vídeos aqui que eu já estou vendo as fotos dos irmãos, certo? Glória a Deus. Tem uns que eu só vejo a letra. E assim, a gente fica falando, eu digo, será que esses irmãos estão entendendo? Será que os irmãos estão compreendendo? Estamos sim, pastor. Amém. Queridos, eu quero fazer uma experiência com vocês, tá? E a experiência é a seguinte. Eu quero que os irmãos, agora... Quem está com fone de ouvido aí? Vocês estão com fone de ouvido? Eu vou passar uma canção para o meu evangelista Felipe, tá? E nessa canção, Felipe, eu vou passar para você vai soltar aí, e os que tiverem com fone de ouvido, eu quero que vocês coloquem um fone de ouvido, tá? E no fone de ouvido, vocês fechem os olhos que eu vou ler um texto da Bíblia. E vocês vão escutar esse músico aqui, tá? Deixa eu passar aqui propaganda. Vocês já ouviram falar de Anne? Não. Não, né? Eu vou passar aqui para o evangelista Felipe, ele vai colocar essa canção. E eu vou ler um texto aqui, irmãos, da Bíblia, tá? Isso não é coisa do outro mundo, não, tá, irmãos? Para não achar que a gente está fazendo experiências. Um texto aqui. Não é hipnose, não, né? Não é hipnose, não, tá, irmãos? Não é hipnose, não. Essa é uma experiência litúrgica, tá? Uma experiência litúrgica. E aí eu quero que os irmãos sejam fiéis também, porque os irmãos estão aí do outro lado. Quando eu faço aqui, numa aula presencial, por exemplo, eu fiz na última aula que tivemos aqui no seminário, aqui
uma extensão que tem aqui em João Pessoa, e aí nós confeccionamos aqueles tapa-olho, sabe? Com TNT preto, fazer experiência mesmo litúrgica, tá? Eu quero ler um salmo. Aliás, eu vou ler Isaías 6, para não sair dos salmos aqui. Isaías capítulo 6, tá? Irmãos, vocês vão fechar os olhos, tá? E aí eu vou fazer a leitura, tá, irmão? Pode apagar a luz, se quiser. And the next one is John, that's one of my favorites. I wrote it when I was a kid. It's called Nostalgia. We'll play them both for you right now. A visão de Isaías e o seu chamado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, Senhor, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que jazia tirada do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os teus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender, vejam sem perceber. Tornem insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos, fechem os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas que fizeram os moradores, e a terra esteja arruinada, devastada. O Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como um rebanho e como um carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica aquele foco.
assim a santa semente será o seu toco. Amém, queridos?